para o doutor Edilson, TAC sendo apenas a obrigação de pagar, quem escolhe o que será pago? O que temos visto em Campinas é que os TACs da Prefeitura com empreendedores são feitos com uma obrigação de pagar, mas os pagamentos são escolhidos no tempo. É que o fundamental que a pessoa pode fazer quando não acertar um TAC, pode pedir a correção do promotor ou da promotoria? Sim, começando pelo final, sim, embora a corregedoria seja para tratar de área meio, não propriamente de área fim. Aos membros do Ministério Público, assim como aos juízes, é garantida a independência funcional para a celebração dos seus TACs dentro dos limites que a lei lhe outorga. Então, poderia, em tese, dependendo se houvesse uma violação de obrigações funcionais. Mas a simples discordância por si só é inerente a esses direitos. Nós, provavelmente, se formos discutir esses direitos aqui, não chegaremos a um acordo. Se a gente fizesse uma oficina e dessemos um exemplo de um dano ambiental para decidirmos aqui entre nós qual a reparação cabível para aquele dano ambiental, possivelmente nós não chegaríamos a um acordo. Então, o mecanismo correcional é um mecanismo de violação, de falta funcional. A discordância, infelizmente, a gente continua tendo, ou felizmente, a gente continua tendo que resolver no diálogo, porque são direitos naturalmente conflituosos. A doutrina nos diz, Rodolfo Camargo Mancuso, por exemplo, nos diz, a conflituosidade é inerente aos direitos difusos, aos direitos da coletividade. Porque a coletividade é plural. Se todos pensássemos a mesma coisa, então não teríamos dificuldade. Mas como todos nós pensamos hoje coisas diferentes, isso é difícil. Quanto à questão do pagar, em relação aos TACs do município, eu disse que não vou falar de casos específicos, mas em relação ao pagar específico dos TACs tomados, quem decide é realmente a autoridade tomadora. Então é ela que decide quanto será pago e a quem será pago. Então, o Ministério Público, ou a Prefeitura, ou o Estado, ou a União, quando toma o TAC, é que decide quanto e como será pago. Essa é uma questão das mais difíceis. Definir o valor e definir quem é que vai receber esse valor. Porque é aleatório. Por exemplo, o sujeito extraiu lá não sei quantos metros cúbicos de areia, ilegalmente. Não tem como reparar porque você extrai do fundo do rio, não tem como fazer o sujeito botar mais areia dentro do rio, é tecnicamente inviável, né? Não tem utilidade prática, pelo menos até onde eu sei, que ele faça isso. Se ele extraiu lá do fundo aquelas dragas de perfuração do leito do rio, não tem como ele reparar aquilo. Se for na margem até tem, mas se for no fundo não tem jeito. Como é que eu vou quantificar então, estabelecer um valor? Isso não deixa de ter um caráter aleatório mesmo. Tem um jeito, a gente tenta evitar, a gente tenta estabelecer parâmetros. O Ministério Público Federal agora anda tocando uma causa muito bonita, mas muito complexa, que são os danos causados pelo excesso de carga nas rodovias federais. Empresas que transportam carga reiteradamente com excesso de carga. Usam caminhões reiteradamente com excesso de carga. Nós temos empresas que já foram surpreendidas com 380 multas só em rodovias federais. E isso é o que pegou da mesma empresa, 380 multas só em rodovias federais, só por excesso de carga, só por esse motivo. Isso é o que pegou, imagina o que não pegou. Então o Ministério Público tem tentado cobrar dessas empresas reparação em favor da comunidade, porque afinal de contas nós é que estamos pagando o conserto dessas estradas, com os nossos pedágios, com os nossos impostos, nós é que estamos pagando o conserto dessas estradas. E a dúvida nessas causas, e que tem sido seríssima e tem às vezes inviabilizado essas ações, é como definir quanto. Como eu vou definir em relação a uma empresa quanto dano aquela empresa causou àquela estrada pelo uso daqueles caminhões? Então isso é uma dificuldade enorme. E a destinação, por fim, para quem irá o dinheiro? É o problema que eu tratei. Infelizmente hoje esse dinheiro ainda vai para os fundões e esses fundos não vinculam a origem do dinheiro ao destino, a origem do dinheiro, ou seja, qual lesão foi causada, ao destino da verba. Então, você tem às vezes um dinheiro que foi arrecadado aqui em Campinas, que vai ser aplicado no Acre, por uma lesão. E os fundos ainda não fazem isso. Nós estamos brigando com o Fundo Federal para que ele faça, mas isso ainda é uma briga em andamento. Então, meus amigos, minhas amigas, gostaria aqui de agradecer
em primeiro lugar, aos servidores desta cidade judiciária de Campinas, e um faço nas pessoas das senhoras Pérola e Selma. Muito obrigado pelo apoio que tivemos para esse evento. Agradeço ainda à parceira, a Fundação José Pedro de Oliveira, aqui na pessoa do seu presidente, Dr. Pedro Rupp Nogueira. Muito obrigado, muito fácil essa parceria para nós aí com a Fundação, para o sucesso desse evento. E acho que aí o nosso objetivo foi atingido, o diálogo de questões ambientais. Em terceiro lugar, agradeço ainda aos palestrantes de renome na matéria e que vieram aqui conversar, dialogar conosco de graça, gratuitamente, ou seja, são apaixonados pela matéria. Então também é um reconhecimento todo próprio aos senhores. E enfim, aos presentes, senhores e senhoras, disponibilizaram esse dia todo e estarem aqui conosco discutindo essas questões tão importantes. Se não fossem vocês, nada disso teria valido a pena. Então, muito obrigado pela presença de todos, e aí vocês servem para ilustrar que o esforço deu certo. Muito obrigado.